Olá, eu sou o Pedro e eu vou apresentar agora meu projeto de iniciação científica, que já está sendo desenvolvido há um ano, sob a orientação da professora Patrícia. E o título do projeto é Armadilha Bidimensional Arbitrária para Gases Atômicos Degenerados. O tema do projeto é o fenômeno físico da condensação de Bose-Einstein, que é um fenômeno que ocorre quando um gás de bósons, que são partículas idênticas de spin 1, como por exemplo um fóton, é resfriado até temperaturas muito próximas do zero absoluto. Nesse regime, os nossos bósons eles vão ocupar em sua maioria o chamado estado fundamental, que é o estado de menor energia que eles podem ocupar. Esse fato acaba caracterizando o comportamento macroscópico do nosso sistema. Além disso, um caso de interesse que nós temos aqui são os chamados gases quase bidimensionais. Esses gases, eles não podem realmente atingir a condensação de Bose-Einstein a menos da temperatura específica do zero absoluto. Todavia, por meio de uma transição de fase topológica, chamada transição BKT, ainda é possível obter um regime em que nós podemos analisar propriedades de superfluidez. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é justamente a criação desses sistemas de gases atômicos degenerados em duas dimensões. E isso vai ser feito por meio de uma armadilha ótica que vai ser composta por duas partes: uma rede ótica do tipo acordeon e um potencial bidimensional arbitrário. Sabendo disso agora, a gente pode explicar um pouquinho melhor o contexto e a motivação desse projeto. A motivação parte da seguinte questão: realizar um condensado de Bose-Einstein experimentalmente é uma tarefa muito difícil. E por que isso? O caso ideal de potencial de aprisionamento do condensado é o potencial do tipo caixa, porque esse potencial permite que a gente realmente replique a nossa situação teórica de partículas livres. Todavia, é muito complicado fazer isso. É tão complicado que, mesmo a física por trás desse problema já estando bem estabelecido pela mecânica estatística, a primeira realização de um condensado vai ter um pouquinho mais do que 20 anos. Além disso, quando a gente está tratando do regime quase bidimensional, o que vai ser realmente acontecer? Nós vamos partir de um gás tridimensional, ou seja, ele vai ter dinâmica nas três direções do espaço, e a gente vai aplicar um forte confinamento em uma dessas direções, por meio da rede acordeon. O que esse forte confinamento faz é congelar os graus de liberdade nessa direção, de tal forma que, na teoria, nós temos ainda um gás tridimensional, só que ele é quase bidimensional em sua dinâmica. Quais são os objetivos de fato, então, desse trabalho? O primeiro deles é desenvolver o aparato experimental de uma nova armadilha bidimensional, de tal forma a realizar esse aprisionamento atômico. De tal forma que nós podemos implementar ela em experimentos já existentes no grupo de pesquisa CEPOF para a produção de condensados de duas espécies atômicas, o sódio e o potássio. Além disso, o outro objetivo é estudar, através de simulações, o comportamento do estado fundamental de sistemas quânticos condensados bidimensionais em regime sem e com interação. Esse segundo objetivo, ele surgiu pela questão da pandemia, porque quando o projeto foi proposto, a ideia era começar justamente com a montagem da rede acordeon. Só que com a limitação dos laboratórios e tudo mais, nós deixamos a rede acordeon de lado, focamos na criação dos potenciais dimensionais e nessa realização de simulações. Aqui na esquerda nós temos a figura que esquematiza de forma simples a nossa armadilha ótica. A figura A, ela é a rede acordeon. Você percebe que na parte inferior você vai estar recebendo um feixe de laser que vai ser dividido em dois feixes de lasers. Esses dois feixes vão ser focalizados por uma lente e eles vão passar por uma interferência no foco. E o que essa interferência vai fazer? Ela vai criar aquela figura 7 ali, que são as franjas de potenciais. O que nós vamos fazer é usar essas franjas para justamente realizar o forte confinamento do nosso gás tridimensional e obter o regime de bidimensional. Na figura B, nós temos o processo de criação do potencial bidimensional, que vai ser aplicado nesse gás agora quase bidimensional. E como vai ser feito isso? A partir daquele aparelho ali chamado DMD. O DMD pode ser visto como uma matriz de espelhos, em que cada espelho tem apenas duas possibilidades. Ou ele reflete, ou ele não reflete luz. E aí, então, quando você jogar um feixe de laser nesse DMD, ele vai ser refletido, ele vai passar por uma objetiva microscópica, que vai reduzir as dimensões desse feixe de tal forma que ele vai ser jogado no nosso plano atômico, criando um potencial ali, como está naquela imagenzinha 11. E aí, se a gente juntar essas duas partes, nós chegamos na parte C, na figura C,
que é justamente a junção delas ali no plano atômico. Se você perceber, aquela partezinha azul ali é justamente onde os átomos vão estar presos no meio das franjas, enquanto de cima vem o potencial bidimensional. Tendo isso em mente agora, nós partimos para a descrição do nosso problema em si. E a primeira coisa que nós precisamos entender é como funciona a armadilha ótica. E o funcionamento dela se baseia na força de dipolo proveniente da interação entre o momento de dipolo elétrico induzido nos átomos com o campo elétrico do feixe de laser. E aí, o potencial proveniente dessa armadilha vai ter essa forma na equação 1. E o termo de maior interesse aqui para a gente é a dessintonia da luz. Esse delta, que vai ser a diferença entre a frequência da luz e a frequência angular da transição atômica, vai fornecer para a gente o regime do nosso potencial. Ou seja, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai ser um potencial atrativo ou um potencial repulsivo. Para a nossa armadilha, nós estamos interessados no caso do potencial repulsivo, que é o Blue Detune Lasers, em que o delta é maior do que zero. E para esse caso, os átomos vão se acumular nas regiões de mínimo de intensidade. Vamos então agora discutir como vai ser de fato a criação desses potenciais 2D arbitrários. E para isso, a gente precisa levar em consideração duas coisas. A influência de uma resolução ótica finita no nosso sistema do feixe de laser e a limitação binária proveniente do próprio DMD. O primeiro fator, ele é na verdade o próprio fator que dificulta a criação de potenciais do tipo caixa perfeitamente. Por que isso? Se você pegar um sistema óptico qualquer, vamos dar aqui como exemplo uma lente, se você incidir um feixe de laser nessa lente, por causa da resolução óptica finita, o que vai acontecer é que você nunca realmente vai poder atravessar toda a intensidade ou toda a informação desse seu feixe de laser pela lente. Por quê? Porque na teoria, o seu feixe de laser ele se estende até o infinito. E na prática, o que isso faz é um borramento da nossa imagem. Então imagina que se a gente fizesse no nosso DMD uma caixa e refletisse luz com uma onda plana mesmo, ou seja, que o perfil de intensidade vai ser exatamente o que tiver ali no DMD, quando ele passar pela lente, ele vai borrar, ele vai fazer uma parte de transição. Além disso, nós temos a própria limitação do DMD. Por quê? Se os espelhos podem apenas refletir ou não luz, você não pode ter intensidades arbitrárias ali no meio. E o que a gente vai fazer para lidar com isso? É o processo de fusão de erro. Na figura 2, você vê que se a gente partir de uma matriz qualquer, naquela figura A, que ou seja, que tem pontos de intensidade que vão entre 0 e 1, nós vamos transformar ela em uma matriz apenas de 0 e 1 por meio de um processo lexicográfico. Como vai ser isso? Você pega um pixel, analisa os pixels ao redor dele e decide o melhor valor para esse pixel, se é apenas 1 ou 0. E aí, com isso, você cria a sua imagem no DMD. E aí, já apresentando o primeiro resultado desse projeto, nós caímos na nossa figura 3. Que a figura 3 é uma espécie de potencial caixa, só que dentro dele ele tem pequenos degraus lineares de intensidade. Então, se a gente parte da nossa figura A, que é o nosso potencial escada, nós temos que levar em consideração a nossa difusão de erro para poder criar a nossa imagem no DMD. Só que, além disso, como nós vamos estar trabalhando com um feixe de laser gaussiano, ou seja, que não vai ter um perfil de intensidade realmente estático como o de uma onda plana, nós temos que usar um feedback loop para trabalhar e difundir esse perfil de intensidade dele. Fazendo tudo isso, nós chegamos na imagem B, e essa imagem B vai ser a imagem que vai ser criada no DMD. E aí, quando a gente refletir o nosso feixe de laser gaussiano no DMD, ele vai passar pela objetiva, vai sofrer um processo chamado de convolução, e ele vai resultar na imagem C, que é aquela imagem borrada ali, que ela tem os perfis de intensidade arbitrária. Ou seja, a gente usa a própria limitação que nós temos para criar uma imagem arbitrária. Mudando um pouco agora de assunto, como eu comentei, nós tratamos mais de simulações por conta da pandemia, e saindo agora da criação dos potenciais bidimensionais, nós fizemos a simulação de sistemas de gases condensados. Mais especificamente, nós simulamos gases de bósons fracamente interagentes. Por quê? Na vida real, o gás de bóson ele não é ideal. Ele apresenta uma interação de contato de espalhamento de onda S, que permite que nós usamos um tratamento de teoria de campo médio. E isso vai resultar na chamada equação de Gross-Pitaevsky, que é essa equação 2. E a equação de Gross-Pitaevsky, ela tem o seguinte, ela tem o primeiro termo do nosso momento, como na nossa própria equação de Schrödinger. Ele tem o termo de potencial, que no nosso caso vai ser aquele potencial externo de aprisionamento proveniente do DMD, e o termo não linear, que acompanha o termo de interação efetiva, o zero,
que é aquele modo ao quadrado da nossa função de onda, ou do nosso estado, que vai dar, na verdade, a densidade do nosso gás. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai partir dessa equação de Grosseteste, que é uma equação tridimensional, e a gente vai considerar um problema físico quase bidimensional. Ou seja, a gente considera o forte confinamento na direção Z, por meio desse AZ, que é o comprimento de oscilador harmônico ao longo do eixo Z, e a gente faz uma simulação de fato bidimensional. Só que dentro dessa simulação bidimensional, o termo U0 vai carregar dentro dele um termo proveniente da terceira dimensão. Tendo definido a dinâmica do nosso problema, agora a gente precisa saber como a gente vai realmente obter esse sistema numericamente. E para isso, o que a gente vai fazer é uma evolução temporal com o uso de tempo imaginário. Por que isso? Porque nós queremos partir de uma função de onda arbitrária, ou seja, nós vamos aplicar um estado inicial qualquer para o nosso sistema e queremos, dependendo do potencial externo e das condições como interação e número de partículas, chegar no estado fundamental dele, que é o estado condensado que a gente tem na prática. E para isso, a gente parte então primeiro da nossa equação 3 ali, que é a nossa equação de função de onda quântica geral, que é a soma dos nossos autoestados e a energia de cada um deles. E aí o que a gente faz é dizer que o tal ele vai ser imaginário. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente faz isso, aquela exponencial de oscilação ali vai se tornar uma exponencial de decaimento. E como o estado fundamental é o estado de menor energia, ele vai ser o último a decair. Logo, para a gente obter o nosso estado fundamental, basta partir de uma função de onda arbitrária, aplicar o Hamiltoniano do sistema, que é aquele Hamiltoniano proveniente da nossa equação de Grosseteste, e expandir isso em primeira ordem de perturbação. Quando a gente evoluir nosso sistema no tempo, ele vai cair no estado fundamental, por meio da equação 5. Podemos ir agora, então, para a apresentação dos nossos resultados. Aqui eu vou discutir os resultados das nossas simulações, e o primeiro deles é justamente simular estados não interagentes que estão aprisionados por um potencial harmônico. Por que disso? Porque a equação de Grosseteste ela é uma equação não linear, ou seja, ela não apresenta uma solução analítica. Só que se a gente remover o termo não linear, a gente cai numa equação de Schrödinger normal, que nós conhecemos a solução analítica do potencial. E aí, para isso, então, a gente plota nessa figura 4 dois casos de funções de onda inicial e vê se eles vão de fato chegar no estado fundamental. E a gente vê que eles chegam. A gente partindo então da nossa curva azul, que são nossa função inicial, a gente chega com a nossa curva preta tracejada na curva amarela, que é justamente a solução analítica do oscilador harmônico bidimensional. No caso aqui, só comentando, isso aqui são funções bidimensionais, só que a gente pegou cortes horizontais para melhor visualizar. Sabendo que o método é válido, nós podemos ir para gases interagentes. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente parte uma função de onda arbitrária e tenta ver se ele chega no estado fundamental. Só que no caso interagente, a gente primeiro depende do número de partículas e nós não temos uma solução analítica. O que a gente usa para comparar se o nosso resultado está certo é a chamada aproximação de Thomas-Fermi, que para um número grande de partículas, nós conseguimos uma solução analítica que é tão boa quanto maior for o número de partículas. E aí, novamente, você percebe agora que partindo ali da função, da nossa função inicial, nós vamos chegar na nossa curva preta tracejada, que não é mais a nossa curva amarela, mas sim proximamente a curva azul, que é a curva de aproximação de Thomas-Fermi. Os resultados gerais, então, são: primeiro, com relação à criação dos potenciais bidimensionais, nós conseguimos que, a partir de um potencial qualquer que nós queremos fazer no nosso plano atômico, a semelhança dele com o que realmente a imagem que vai ser obtida com o que nós queríamos vai ser de aproximadamente 80 a 90% se nós utilizarmos um telescópio de resolução óptica de mais ou menos 1 micrômetro e utilizando o processo de fusão de íon. Para as simulações 2D, nós chegamos à conclusão que o método numérico proposto de fato chega ao estado fundamental do nosso sistema, validando a simulação, contanto que o estado inicial arbitrário não seja ortogonal ao nosso estado fundamental. Chegamos ao fim da apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e eu gostaria de compartilhar que os planos do projeto é continuar por mais um ano, sendo a primeira ideia implementar de fato a armadilha ótica em laboratório, fato esse que foi impossibilitado por causa da pandemia, e simular sistemas agora de 2 condensados para observar propriedades como miscibilidade. Qualquer dúvida, apenas entrar em contato nos e-mails presentes no final do slide. Muito obrigado.